Ó, uma santa receita agora, para você ganhar dinheiro, para você que é pintor se aprimorar, para você economizar e fazer texturização em casa. Não é difícil e ela é uma craque nisso. A nossa professora é a Ângela Ferraz, que faz esse trabalho lindamente. Tudo bem, Ângela? Tudo em você. Prazer tê-la aqui no programa. Vamos mostrar antes do que você trouxe, começando por essas que estão aqui. Que tipo de trabalho é esse? Achei tão lindo, com flores, né? Agora primavera, olha que bonito que ficou. É verdade. Esse é um efeito que nós utilizamos um molde vazado. Fizemos uma textura e sobre ela aplicamos um molde vazado. Que ficou tão bonito ao lado. O efeito canjiquinha. Que parece aquele... Isso. É canjiquinha mesmo que chama, aquele tijolinho meio rasgadinho, né? Isso. Não sei se é exatamente isso, é um tijolo, mas os pintores que estão em casa sabem do que eu tô falando. Mas é um efeito igualzinho o canjiquinha, ficou muito bonito. E esse é o lado, Ângela? Esse é um efeito de pintura decorativa que pode ser feito através do reagente, que é o acabamento da textura. Ok. Aí atrás de você pode vir pra cá, a gente vai mostrar. Tem o tijolinho, que nós já fizemos aqui no programa, foi a nossa última, né? E tem esse daqui, o que é? Como você chama essa técnica? Esse é um efeito cotelê sobreposto. E o que nós vamos fazer é aquele ocre ali hoje, que ela vai ensinar você aí de casa a fazer. Olha como fica bonita essa texturização, vai ficar linda na sua parede. E ela tem um nome que é grafiato, que quer dizer com aspecto aveludado. E é fácil fazer, Ângela? Muito fácil. Quando se quer, né? Você querer. Então vamos lá. A ideia desse efeito, Claudete, é assim, apesar de ser tradicional, né, o grafiato, o efeito grafiato, existe muito mito de como aplicar. Então, existem pintores que usam prego, Claudete, para riscar. Então, aqui nós vamos desvendar esse mistério e ensinar também um truque, né, de como aplicar. Primeiramente, vamos imaginar que aqui é a nossa parede, ok? Então, eu sempre aconselho a utilizar uma fita crepe para proteger as extremidades da parede. Então, você utiliza... O rodapé, o teto, as laterais, né? Paredes laterais. Então, aqui nós protegemos. A primeira aplicação é utilizar o primer acrílico. Uma pergunta. Se a minha parede tiver mofo, eu tenho que tratar esse mofo antes de texturizar? Sim, é fundamental o tratamento. Primeiro você pode utilizar uma solução de água sanitária e água comum e fazer a higienização. Deixa secar, não pode aplicar nada sobre a parede úmida. Deixa secar, depois de seco, aí sim o procedimento. Aí já pode ir direto. Primeiro higienizar. E se essa parede já estiver com tinta, eu tenho que lixar? De forma alguma. A textura ela veio para tornar prático o acabamento. Então, basta apenas limpar, espanar para remover o pó. E já pode aplicar? Sim. Com essas explicações, a gente vai à aplicação de verdade, então, depois dessas explicações. Vamos lá? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos aplicar o primer. É claro que, se é uma parede, não há por que usar uma trincha, né? Usa um rolo. Então, como aqui o nosso painel é menor, eu vou usar uma trincha pequena. E esse primer, basta você pedir por esse nome em qualquer loja, qualquer casa de tinta, né? Que venda tinta, você vai encontrar. Normalmente, Claudete, para os fabricantes, né, de texturas, eles já fornecem, é um kit. É o primer e a textura. Tá certo. Já vem junto, então, já facilita. Então, você vai aplicar através de movimentos verticais, de cima para baixo, obviamente. No limite da fita. E pode passar com um rolinho, então, na parede? Deve porque... Imagina você aplicar com um pincel, né? Então, aqui você vai aplicar em toda a parede. E você pode fazer isso em apenas um canto da sua casa, uma parede que você queira que ganhe destaque. Ou se você está finalizando ou querendo mudar uma obra comercial, fica bem bonito também, né? Mas é só interno, né? Não, ao contrário. As texturas vieram para substituir o acabamento, né? Antigamente... Externo também? Sim, antigamente usava-se massa fina, massa acrílica e a pintura. A textura não. Se a parede está no reboco... Dá para fazer? Sim. Entra com o primer acrílico. Direto no reboco? Sim. Entra com o primer acrílico, deixa secar 4 a 6 horas e depois já aplica a textura. Nossa, muito mais barato, então. Muito. Nós terminaria a parede e removeria a fita, ok? Deixa secar 4 a 6 horas. Vamos trocar a nossa placa. Com cuidado aqui para você não se sujar.
Então eu vou virar, porque eu vou me sujar. Então aqui nós temos o primer já aplicadinho, seco. E com passado as fitas... 4, 6 horas? Sim, com a fita já colada. Nós vamos começar com a massa. Primeira coisa, eu utilizo uma espátula de aço e uma desempenadeira de aço. Uma dica para quem é pintor, né, profissional, às vezes um pequeno detalhe é o que faz a diferença, não é? Então, se a ferramenta tem um pontinho de ferrugem, é bom lavar, aplicar uma esponja de aço para remover, porque isso acaba amarelando a massa. Ok. Então a minha massa já está pronta. Normalmente... Que massa é essa? Essa é a massa Grafe. Chama Grafe? Grafe. Ela é branca? Sempre vem branquinha? Não, você pode utilizar a cor que você desejar. Ela já tem colorido? Sim. A diferença dessa para a textura que você já está acostumada a me ver aplicar são as pedrinhas, os grãos minerais. Você pode... Tá dando para ouvir o barulhinho aqui das pedrinhas. Esse barulhinho são as pedrinhas se movimentando. Ok? Então, ó, essa é o Grafe rústico, branco. Isso. Então você percebe o barulho da massa, as pedrinhas se movimentando. Tem uma técnica para aplicar isso? Eu sempre recomendo aplicar de baixo para cima ou de cima para baixo, porque já ajuda, é o primeiro passo para fazer o efeito. Tá. Tanto de um lado como do outro, então. Sim. Você percebe, Claudete, uma da importância que é o primer. Quando a gente vai aplicando a massa, você percebe que a pedrinha vai abrindo um caminho. Então, é isso que eu sempre explico, né? Ao falar do produto, ela vai abrindo o caminho. Imagina se a gente não tivesse aplicado o primer acrílico. Se a parede fosse vermelha. Ia aparecer aqui. Sim. Então, tá vendo? Um dos pontos importantes do primer. Mesmo no reboco, né? Principalmente até. Sim. E você vai aplicando. Eu vou ensinar 2 formas de aplicar. De criar o efeito de verdade. Quanto que eu tenho que colocar de massa na parede? Desse Grafe, por exemplo? A camada é larga, é estreita? Você vai sentir a camada quando as pedrinhas começam a aparecer. Se você coloca uma camada muito grossa, você não vai conseguir aplicar o efeito. Então, se for muito grossa? Sim, não consegue movimentar depois. Então você aplica uma camada tradicional, que é a espessura de 1,5 mm. Sem muito exagero, né? Sim. Então aqui, agora eu começo a remover o excesso. Você viu que eu distribuí. Agora eu vou remover o excesso. Por isso que a ferramenta tem que estar limpa. A massa vai e volta para a embalagem. Tá certo. Não se perde nada, né? E esse barulhinho... Quem tem arrepio, não é o meu caso, nos dentes. Meu louco. Parece pedrinha. E abrindo o caminho. Os lugares que você acaba removendo com a desempenadeira, você pode voltar e esticar novamente. Tá. Então, a ideia, o que é? Eu penso sempre no pintor, né? Eu penso sempre em facilitar para ele. Agora eu vou criar o efeito. Tá. Imagina, um pintor fazendo a fachada de um prédio nesse produto. Aqui eu tenho uma desempenadeira de PVC. É claro que para uma parede maior eu usaria uma ferramenta maior. Então eu vou pressionar na massa, movimento para cima e para baixo. Quanto eu posso fazer em termos de metros quadrados para dar tempo de fazer esse segundo processo? Boa pergunta. Em torno de 3 a 4 metros. Por que 3 a 4 metros? A massa tende a secar rapidamente. Então, se você fizer, por exemplo, uma parede para depois riscar, aí dá mais já não tempo. dá, né? Agora, Claudete, veja só.
eu teria que ficar movimentando a ferramenta muitas vezes para obter esse efeito. Que é aquele efeito grafitado que está na placa lá. Vamos até dar uma paradinha, vou pedir para mostrar de novo a placa. É esse daí que você já viu em muitas fachadas, dentro de casas, de ambientes de trabalho. Abre um pouquinho, Tavares, pra gente ver. Aí você tá vendo em detalhe, ele vai abrir mais e você vai ver. É aquela parede que você vê que tem uma textura, né? Você nota lá a textura nela, é isso que ela tá fazendo. Então, aqueles furinhos que ele mostrou inicialmente, né? Essa ranhura, vamos falar assim, né? De comprida é o que você consegue de efeito com essa desempenadeira pequenininha, né? De PVC. Aí o que acontece? Eu sou muito curiosa, você sabe. Eu sempre estou pesquisando. Eu sempre estou pesquisando, eu quero sempre trazer novidades ou facilitar para o pintor. Certo. Então, Claudete, olha só que bênção. Eu descobri essa ferramenta. Que isso? Não é um pente. Parece um pente de tu, né? É uma ferramenta conhecida como risca fácil. Então, olha só, você viu que levei um tempão riscando. Subir, descer. É simplesmente colocar do teto para baixo e uma vez só. E vim com essa mesma ferramenta limpa. Muito mais fácil. Limpa. E ó, só assentar a massa. Certo. Risca com aquele, passa só uma vezinha, já tá bom. Sim, olha só como já fez muito mais risco. Isso porque eu tô usando uma desempenadeira pequena. Agora é só deixar secar. Nossa, e como é que chama mesmo? Vou mostrar de novo. Essa ferramenta abençoada. Será que em todo o Brasil abençoada? É o risca fácil. Risca fácil. Muito prática. Basta mantê-la limpa para ter uma vida útil enorme. Certo. Bom, aqui está numa fase que vai secar e depois vai ser aplicado ainda o reagente. Depois que a gente aplica a massa grave, em torno de 24 a 48 horas. Tá. Por que eu peço sempre esse período? Porque se você aplica o reagente sobre a massa úmida, o reagente, pelo composto químico, acaba deixando a massa mais mole, a base mais mole. Essa tá bem sequinha e você vai sentir na sua parede se é o caso, né? Ok. Bom, o que faz o reagente? O que é o reagente? O reagente, ele é similar a uma tinta, porém ele deixa assim ele não deixa uma cobertura 100%, ele deixa aqui furtar a cor de fundo. Que é o que dá esse aspecto natural, né? Sim. Do envelhecimento. Agora, tem de todas as cores. Qualquer cor que você imaginar. Já vem a cor, já vem com todo esse processo junto, é reagente que chama. Super facilitador, né? Tá. E você aplica em que na parede? Com o quê? Bom, vamos lá. Primeiro, retornando, a gente novamente fita crepe, porque visamos um acabamento, né? Perfeito. Alinhado. Você pode aplicar o reagente com um rolo de lã ou uma trincha. Eu, particularmente, sempre procuro utilizar uma trincha por causa dos poros da textura. Então, com a trincha, você consegue apertar, né, carregar mais nos pontos, ok? Você dá cursos? Então, hoje eu sou designer de uma empresa, eu crio os efeitos para ela. Tá. Então, curso não mais, mas assim... Mas aí fica criando texturas. Sim, mas todas as pessoas que têm dúvida, acessa o meu canal no YouTube, coloca lá a dúvida, ou no fanpage da Santa Receita. Mas qual é o seu canal no YouTube? O meu é Ferraz Ângela, meu nome invertido. Ferraz Ângela. Para você ir lá, você tem aulinhas também nesse canal. Tem todos os vídeos com a Claudete Troiano. De alguns anos. Então aqui, Claudete, voltando, eu estou usando, tá vendo o porquê da trincha? Olha. O rolo é legal, mas eu prefiro a trincha. Entra melhor, né, também? Sim. No caso do reagente, eu trabalho cerca de 1 metro. E a dica, para não deixar ele com a cor uniforme, é remover o excesso. Então eu trabalho sempre... então por isso que você faz 1 metro, vai lá e remove já, para não secar? Sim, porque se ele secar, ele vai ficar uniforme. É a mesma coisa que eu tivesse utilizado uma massa na cor. Então já não seria, né, o ideal. O efeito que se quer, né? Porque ali fica com um efeito envelhecido bacana, né? Verdade. Então esse efeito eu posso usar tanto interno como externo. Essas cores aqui a gente usa... E dura esse acabamento externo?
Ele é... Dura mais que a tinta? Então, Claudete, eu posso dizer assim, pela marca que eu trabalho, que eu conheço, ela tem... Tanto a massa como o reagente é acrílico e hidrorrepelente. O que significa hidrorrepelente? A água vai bater e vai escorrer. Ela não vai infiltrar para a parede. E evita, inclusive, então, rachadura, evita mofo. Tem tanta gente que sofre com isso nas casas, né? Porque é muito úmida, a parede vive mofando. Então, se você fizer o tratamento antes, lembra aquela primeira perguntinha? Lembra, água sanitária misturada com água, limpa bem a parede. Isso. Aí, se você faz essa higienização, não tem por que aflorar essas bactérias. Vamos supor aqui que eu apliquei 1 metro quadrado. Paro, venho com um pano limpo e úmido e removo o excesso. Posso tirar agora essas da frente? Claro, vamos tirar. Aí ficou na frente dele. Puxa pra cá. Vem pra cá, reagente. Ok. Então eu uso um pano limpo e úmido e movimento. Tem que ser molhado, né? Deixa eu aproveitar e limpar minha mão. Obrigada. Tem que ser, porque senão não vai remover o excesso. Então aqui, olha, você pressiona. Tem pessoas que fazem esponja. Eu, particularmente, eu prefiro o movimento vertical. Porque na parte lisa do revestimento vai suavizar, consequentemente nos riscos vai ficar mais carregado. Similar ao da nossa placa. Tá. E assim, aí você vai virando. E esse é o último processo. Aí é esperar secar e tá pronto. Voltar a mobília pro lugar e sentar e contemplar a obra de arte. É verdade, que você mesma fez, não é bacana isso? Chegar alguma visita em casa e falar, olha que legal eu que fiz. Motivador. Aqui eu só vou levantar um pouquinho só pra mostrar. Tá vendo o que ela falou? Quando ela tira dessa parte lisinha, em relevo lá, aquela que ficou, né? Mais fundinha, já vai ficar mais escura lá, Ângela. Deu pra ver perfeitamente, tá vendo? No mostruário, a parte seca, né? Já dá pra visualizar melhor. Melhor ainda, que aqui tá meio molhadinho, mas já deu pra ver. Olha lá na seca. E aí basta remover a fita e pronto. E tá prontinho o seu trabalho. Você vê que não é muito difícil, não é caro, dá pra fazer se você tá construindo, até no reboco, tá no reboco, já vai lá, passa o primer. E vai ficar mais barato até, e a durabilidade é bem grande, né? Sim, é verdade. E os pintores podem se especializar e é mais uma oferta de serviço, não é? Com certeza, vai valorizar aí, né? O seu trabalho, vai poder cobrar mais. E dá para entrar lá no YouTube, então, Ferraz Ângela, para ver várias técnicas. Ou ficar assistindo Santa Receita, que aqui ela sempre vem também para ensinar. www.textura.ecia, tá aí no vídeo? Vai aparecer. .com.br. E o telefone da Ângela é 0 prestadora 11 São Paulo 2511-4611. 2511-4611. Ângela, obrigada por ter acordado tão cedo, por ter vindo aqui para Aparecida no nosso programa, viu? Grande beijo. É sempre um prazer, Claudete. Você sabe, não é? Eu sei. Um beijo, viu, querida? Obrigada. Muito obrigada, parabéns pelas técnicas.